Voltamos com a segunda parte do depoimento de defesa da deputada Flor de Lis dos Santos Souza, acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil de ser a mandante cabeça do crime que culminou na morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Flor de Lis também é acusada de tentativas prévias de envenenamento da vítima e de forjar uma carta que incriminaria um de seus filhos, Lucas dos Santos, como executor e que daria Misael e Luan, outros filhos da deputada, como mandantes. Estamos nas audiências de defesa, onde a primeira ré a ser ouvida foi Flor de Lis, que apresentou apenas uma testemunha de defesa, que foi o pai da vítima, o pai de Anderson do Carmo, seu Jorge. Porém, seu Jorge, pai de Anderson, depôs contra Flor de Lis e ainda a acusou de sempre ter tentado separar a vítima de seus familiares. Seu Jorge declarou a este canal não ter dúvidas de que Flor de Lis esteja por trás de todo este crime. Para quem não viu a primeira parte do depoimento de Flor de Lis, deixaremos o link aqui nos comentários. Vamos à segunda parte do depoimento de defesa de instrução da ré Flor de Lis dos Santos Souza. Seguimos com a juíza do caso, Neari dos Santos Arce. A senhora pode repetir? A senhora está desviando um pouquinho. O que eu quero saber é por que o Anderson não entrou imediatamente no closet após a senhora. Eu entendi a senhora falar, vamos entrar hoje pelo closet. Então eu entendi errado, foi isso? Meritíssima. Eu abri a porta do closet e falei com ele hoje. Nós vamos entrar por aqui, porque era um caminho mais fácil. Então, o Anderson tinha alguma coisa a mais para fazer para não ter entrado imediatamente com a senhora? Ele tinha o hábito de ficar passando mensagens para as pessoas para poder adiantar o que ele iria fazer no dia seguinte. Na garagem? Mais de 3 horas da manhã? Sim, excelência, era um hábito dele ficar mexendo direto no celular. Também era um hábito dele ficar de cuecas fora da casa de madrugada? Não, excelência, não era. A senhora viu seu marido entrando no closet? Não, senhora, eu não vi. Eu entrei logo e subi. Cheguei no meu quarto, acendi a luz, joguei minha bolsa em cima da cama. Então eu abri a porta do meu quarto para olhar a casa. Então, eu aproveitei e fui para o 3º andar para olhar as crianças. A senhora abre todas as portas de todos os quartos para verificar se todos vão dormindo, se não tem ninguém acordado, todas as vezes que a senhora chega em casa? Sim, meritíssima. Toda vez que eu chego em casa, eu vou verificar se as portas de cada quarto estão fechadas. Eu vejo sempre se está tudo bem, é um hábito meu. Eu não perguntei se a senhora vai ver se as portas estão fechadas. Eu perguntei se a senhora verifica quem está no quarto, se estão dormindo ou acordados. A senhora verifica isso toda vez? Sim, meritíssima, eu verifico toda vez. Então, nesse dia, a senhora abriu todas as portas de todos os quartos. E quantos são os quartos? Eu fui no quarto da Marta, que estava fechado. Depois, eu passei do antigo quarto do Lucas e também estava fechado. Aí eu fui no quarto da Simone, onde ela dormia com os filhos dela. Então, eu vi que a porta dela estava fechada, mas não estava trancada. Então, eu girei a maçaneta e entrei. O quarto estava todo escuro. Eu, então, aproveitei e fui no banheiro no quarto da Simone, porque eu estava apertada. Quando eu saí do banheiro, eu percebi uma luz acesa no escuro, na bicama do quarto. Então, eu fui em direção da luz e vi que era o Ramon, que estava acordado ainda. Então, eu comecei a conversar com o Ramon. A primeira coisa que eu disse para ele foi: menino, você ainda está acordado a esta hora? Você não vai na igreja amanhã? Ele me respondeu que não iria, só iria à noite. Ainda eu comentei com ele: o pai Niel vai às 10h30, porque ele tem uma reunião. Ele tinha uma reunião ministerial neste dia na igreja, naquele domingo. Senhora, então em quantos quartos a mais a senhora foi? Não, senhora. Nesse instante, eu fiquei ali parada conversando com o Ramon. Ficamos conversando ali, batendo um papo, eu e Ramon. Então, efetivamente, a senhora só foi em 3 quartos, certo? Isso, meritíssima. Aí, quando eu estava conversando com o Ramon, já sobre outros assuntos, foi aí que eu ouvi os tiros.
Então, só para confirmar, a senhora foi nesses 3 quartos, sendo que 2 estavam fechados, e a senhora não sabe confirmar se havia gente nele ou não, e que o único quarto que a senhora conseguiu confirmar que havia alguém era o quarto da Simone, e a senhora estava conversando com o Ramon. E tinha mais alguém neste quarto? Olha, meritíssima, eu não vi ninguém, mas depois eu fiquei sabendo que a Rafaela... Senhora, a senhora viu mais alguém neste quarto efetivamente? Não, meritíssima, eu não vi. Então, a única pessoa que você viu foi o Ramon, correto? Sim, senhora. Quantos tiros a senhora ouviu? Eu ouvi 6 tiros. E esses tiros foram dados na sequência? Houve algum intervalo entre eles? Esses tiros foram praticamente seguidos. Foram 4 tiros seguidos de um intervalo para outros 2 tiros que eu ouvi. Nessa hora, eu vi que minha neta estava no quarto. Então, ela levantou e logo depois a Tayane entrou no quarto. Então, eu ouvi a voz do Flávio gritando. Isso tudo depois dos 6 tiros, certo? Sim, meritíssima. Então, eu ouvi a voz do Flávio gritando, falando, mãe, aonde você está? O Flávio gritava muito e eu estava ali abraçada com a Tayane. Então, eu gritei para ele que eu estava no andar de cima. Aí, quando a Rafaela tentou fechar a porta do quarto, eu abri. Eu não deixei que ela fechasse. Aí, quando eu abri a porta, estava o Flávio e o Daniel na porta do quarto. Espera aí, senhora. Vamos retroceder um pouquinho. A senhora estava no 3º andar e a Tayane dorme no 2º. E aí, chegou lá. Durante os tiros, não foi isso? Ela nem esperou que terminasse os tiros. Aí, depois desses 6 disparos, a senhora ouviu o Flávio gritando pela senhora, correto? Corretíssimo, meritíssima. Aí eu ouvi o Flávio gritando pelo meu nome. Agora, por favor, continue narrando os demais que chegaram no quarto. A primeira a entrar no quarto foi a Tayane. Ela estava muito assustada, que já veio logo me agarrando. Foi nessa hora que eu ouvi que a Rafaela também estava no quarto, porque estava muito escuro. Mas quando acendeu a luz, eu vi a Rafaela estava lá. Eu não abracei a Tayane e a Rafaela. E então a Rafaela foi correndo em direção à porta para fechá-la, mas eu não deixei. E quando cheguei na porta já estavam o Flávio e o Daniel. Aí então eu fui em direção ao quarto das crianças. Fui no Crianças Menores Dormem. Então eu vi que as crianças menores ainda estavam dormindo, que elas não tinham acordado com os gritos. Aí então eu percebi que havia uma dificuldade no quarto da Anabel e da Isabel. Elas estavam já nervosas e agitadas, pedindo para alguém abrir a porta delas porque a porta havia emperrado. Foi quando Daniel correu e abriu a porta com um chute. Daniel arrombou a porta do quarto da Isabel e da Anabel com um chute. E aconteceu isso tudo antes de vocês descerem para ver o que tinha acontecido? Sim, senhora. Então a Gabriela e a Vânia também saíram do quarto. Eu comecei a gritar pelo meu marido, porque em qualquer situação de perigo ou em qualquer outra situação, quem seria a primeira pessoa a vir ao meu socorro seria o meu marido. Aí então, naquela confusão dos filhos, naquele alvoroço dos filhos, eu ainda não tinha visto o Anderson. Então, eu comecei a gritar o nome dele. Eu comecei a gritar, Niel, Niel, Nem, e ele não me respondia. Eu não ouvia o som da voz dele. Aí então desceram o Ramon, o Flávio e o Daniel. Eu percebi que minhas filhas não queriam deixar que eu descesse as escadas, porque aí eu tentei descer as escadas correndo e gritando pelo meu marido. Eu estava tentando descer as escadas, mas aí eu percebi que havia alguma coisa acontecendo, alguma coisa na casa, não queriam deixar que eu descesse. Quando eu consegui chegar no meu quarto, eu vi que o Adriano já estava na porta do meu quarto e já tinha entrado na casa. Então, o Adriano colocou as mãos nas minhas costas. Foi aí que olhei para a janela, porque minha janela dá de frente para a garagem e a minha filha Isabel estava na janela. E quando eu entrei, ela fechou correndo a janela. E o Flávio e o Daniel, neste momento, já tinham saído? Eu não os vi mais, nem o Flávio, nem o Daniel, nem o Ramon. Então, efetivamente, a senhora só os viu enquanto estava no quarto de Simone. Sim, senhora. Quanto tempo depois que a senhora entrou na casa que a senhora ouviu os disparos? Olha, não foi muito tempo, não. Levou uns 10 a 15 minutos, por aí. Não foi uma coisa que eu cheguei a ouvir esses disparos, não levou muito tempo. A senhora determinou que o Ramon ou qualquer outra pessoa limpasse a cena do crime? Jamais. Até porque, nessa hora, eu não tinha mais condições emocionais de raciocinar. Eu não tinha nenhuma condição de raciocinar para mandar alguém fazer isso. Eu escutei o barulho do carro saindo e assim que eu saí, meu filho me comunicou que meu marido estava baleado. Que filho falou para a senhora?
Foi o Adriano. Eu fiquei escutando o barulho do carro saindo e o meu filho me disse que o meu marido tinha sido baleado. E a senhora foi ao hospital? Fui. Eu comecei a gritar, pedindo que me levassem ao hospital. Eu comecei a pedir para todo mundo porque eu não sei dirigir. Eu comecei a gritar pedindo, me leva, me leva. Leva porque eu queria ver o meu NEM. Aí eu fui levada para o hospital. Aí quando eu cheguei no hospital, meu marido estava vivo. Eu fui então atendida por uma médica. Aí ela me medicou e só depois ela me comunicou que o meu marido havia falecido. Aí então eu comecei a pedir para ver o meu marido, para poder conversar com o meu marido. Foi nessa hora que a médica, depois de ter me dado uma injeção, foi que ela me disse que o meu marido havia falecido. Vamos voltar um pouquinho, senhora. Vamos voltar à garagem. A senhora disse que entrou pelo closet e que o seu marido ficou lá digitando e que ele estava com uma mochila, correto? Sim, meritíssima, correto. Seu marido, quando foi alvejado, ele foi encontrado de roupas íntimas. Ele estava trajando somente cuecas, não é isso? Meritíssima, eu só soube disso pelas reportagens, pela mídia. E a senhora não conversou isso com seus filhos, com Flávio, com o Daniel? Em momento algum a senhora conversou com esses seus filhos? E a senhora sabe dizer por que ele estaria de cuecas nessa hora? Por que ele estava de cuecas? O Anderson já havia entrado. As roupas do Anderson foram encontradas na garagem? Não, senhora. A calça dele foi encontrada dias depois, por cima das minhas blusas, dentro do closet. E a distância da porta do closet até onde foi encontrada a calça tem uma distância assim mais ou menos como de onde eu estou até onde a senhora está. A nota de observação à distância é referida por Flor de Lis e é de aproximadamente 5 metros. E a senhora só viu isso dias depois? Sim, senhora. E a camisa que ele estava usando, a senhora não viu? Não, senhora. Então a camisa dele sumiu, não foi mais encontrada. Eu não vi a camisa dele, não, senhora. A camisa dele sumiu. A senhora sabe se algum filho da senhora ou Ramon guardou esta roupa? Não, senhora, eu não sei. A senhora chegou a perguntar a ele sobre esta blusa? Não, senhora. Sabe dizer se esta blusa foi queimada? Não, senhora. E a senhora não tem assim alguma explicação para ele estar de roupas íntimas na garagem? Não sabe se algum filho chamou ele ou coisa assim? Ou sabe se ele estava ainda com a mochila? Porque, a princípio, a mochila havia sido retirada pelo Ramon. Excelência, no dia da reconstituição eu falei com o perito, porque ele me perguntou se eu queria falar algo a mais. Aí eu disse que queria falar. No dia seguinte eu queria falar, porque alguns dias depois eu percebi uma bermuda do meu marido caída no chão. E essa bermuda estava próxima onde ficam guardadas as bermudas dele, do meu marido, dando a entender que ele havia aberto a cômoda para pegar a bermuda. Então eu falei para o perito que possivelmente meu marido havia tirado a calça e havia pegado a bermuda, porque aquela bermuda, quando entrei, ela não estava no chão. O perito então me pediu para que mostrasse onde estavam as bermudas e em qual local. E então ele mesmo, o perito, abriu a cômoda para conferir se aquela realmente era a gaveta de bermudas. E a mochila do meu marido havia sido colocada. Quer dizer, eu fiquei sabendo que a mochila de meu marido estava dentro da casa, na subida da nossa escada. E a senhora sabe quem colocou essa mochila deste local? Não, senhora. Não sabe se algum filho seu pegou uma mochila e colocou lá? Não, senhora, eu calculei. Mas a senhora, esse tempo todo, deve ter conversado com seus filhos, não? Até aqui, inclusive, houve um depoimento que narrou que Ramon foi limpar o local do crime, retirou as cápsulas, retirou a mochila. A senhora soube disso, não é? Eu fiquei sabendo isso pela mídia. Eu não estou perguntando da mídia para a senhora. Eu estou perguntando se alguém da casa disse a respeito disso. A mochila foi encontrada pelos filhos, né? No local onde eu estou falando, lá na escada. A senhora soube se algum dos seus filhos retirou a mochila do local onde ele estava e por quê? Não. E não perguntou também, né? Não. A mochila dele, depois de ser encontrada, mas muito tempo depois, o Adriano pediu para ficar com ela usando, porque o Adriano era o filho mais agarrado com o pai. Eles dois tinham uma aproximação muito grande. Não era o Misael, não? Que tinha esta aproximação maior com o Anderson? Misael era o administrador financeiro, e eu estou falando de afinidade, de carinho. Eu também, senhora Flor de Lis, eu também. Pelos depoimentos aqui, o mais próximo do Anderson era o Misael.
Não, senhora. Na forma de carinho e de acompanhar o pai, era o Adriano. Os dois sempre brincavam e trabalharam juntos. Eles iam sempre para o rio juntos e voltavam juntos. Trabalhavam até de madrugada, em casa ou em qualquer lugar. Em qualquer parte, eles iam juntos. Para a igreja, eles iam juntos. Adriano era, sem dúvida, o filho mais agarrado com o pai. Qual é a diferença de idade entre o Adriano e o Anderson do Carmo? Sabe mais ou menos a diferença? Não precisa ser certinho não, tá? Ah, eu acredito que... Deixa eu ver. O Adriano é filho biológico da senhora, certo? Sim, meritíssima, é. Quantos anos o Adriano tem? Assim, de cabeça, eu não sei dizer não, porque quando eu tive um problema de isquemia, eu fiquei assim com esse esquecimento. Então eu tomo remédios até hoje, por conta da isquemia que eu tive. Então eu fiquei com esse problema de saber corretamente, até porque são muitos filhos. Então eu misturo muito a idade, eu erro muito nessa questão de datas. Entendi. O Daniel, ele mora também em um anexo da casa? Fora da casa, assim como o Adriano? Sim, meritíssima. E o Daniel chegou até a senhora junto com o Flávio? Quando eu cheguei na porta, os dois estavam juntos, mas a princípio o Daniel fica mais distante. Não é porque ele mora fora da casa, então ele fica mais distante que o Flávio. Mas a princípio o Daniel fica mais distante, não é porque ele mora fora da casa, então. Ele fica mais distante que o Flávio, não é? Sim, meritíssima, fica. A senhora sabe quem limpou o local, quem mexeu no local do crime? Meritíssima, eu fiquei sabendo que o local foi limpo pelo meu sobrinho, o Anderson Siqueira. Eu soube que foi ele que lavou o local. Mas a mando de quem ele limpou o local? Isso foi antes ou depois da polícia chegar? Não, meritíssima, a polícia já tinha ido à minha casa. Senhora Flor de Lis, eu estou perguntando, antes da polícia chegar, quem mexeu no local do crime? Não sei, meritíssima. Tudo que eu fiquei sabendo pela mídia. E o Ramon... Senhora, o que a senhora ficou sabendo através dos seus filhos? Porque, com certeza, no interior da casa, você sabe mais do que a mídia, não concorda? Meritíssima. O Ramon afirma que não limpou o local. Ele não recolheu as cápsulas? O Ramon, ele mexeu sim na área. Ele me disse que entregou as cápsulas à polícia. Senhora, eu não perguntei isso. Eu perguntei se ele mexeu na cena do crime. Meritíssima, todos que estavam ali na hora mexeram na cena. Todos quem? Vamos falar nomes. Meritíssima, o Ramon mexeu na cena, o Daniel, o André também estava na cena, o Flávio também estava no local. A Simone também? Não, senhora, a Simone não estava em casa. Alguns filhos haviam ido no teatro e retornaram para casa. E a Simone saiu com o namorado dela para passar a noite. E a senhora ficou sabendo disso quando? Porque a senhora disse que não a viu. Então, como é que a senhora sabe que ela não estava em casa, em seu quarto, se estava escuro? Tinha outros lugares escuros na casa? Não, meritíssima. A Simone realmente não estava em casa, porque depois do acontecido, todas as luzes foram acesas e ela não estava em casa. A Lohane também não estava em casa. A Marzi também não estava em casa. Depois da nossa saída, o Misael foi buscar a Marzi lá em casa. Então a Marzi, a Lohane e a Simone são as pessoas que eu com certeza posso dizer que não estavam em casa. A senhora pode falar por que foi tão demorado o socorro a Anderson? Por que ele não foi logo levado ao hospital? Segundo consta, o Flávio ainda teria ido a um DPO ver se tinha uma viatura próxima. Excelência, o Flávio foi no DPO ali perto de casa porque sempre tinha uma viatura ali. Essa viatura ficava lá todos os dias, principalmente nos finais de semana, porque nós moramos perto de uma favela. Então é um lugar que tem bastante assalto. Então ele saiu para ver se a viatura ainda estava lá no local e infelizmente não estava. Então ele fez tudo isso antes de prestar socorro à vítima, não é? A senhora sabe o porquê não foi prestado socorro ao Anderson de imediato? Ele estava morto? Senhora, eu fiquei sabendo que nesse momento o Ramon estava ligando para o socorro, porque o André não conseguiu devido ao estado emocional que ele estava. Então eu fiquei sabendo que a pessoa que atendeu ficou perguntando se havia algum sinal vital, se ele estava respirando ou se não estava respirando. Essas coisas que eles perguntam. Nisso, o Daniel é muito agitado, ele é muito nervoso.
O Daniel estava tentando pegar o Anderson e o Daniel deu um soco no meu cachorro, porque o cachorro fica sempre tentando chegar perto e depois ficou gritando para que eu ajudasse a pegar o meu marido no colo, para colocar ele logo dentro do carro. Foi quando o Flávio o ajudou a pegar o Anderson no colo e eles o colocaram na traseira do carro para poder levar o Anderson para o hospital. E a senhora sabe quanto tempo demorou isso, se foram 20 ou 30 minutos? Não, meritíssima, não sei dizer, mas foi esse tempo todo não. A senhora tem certeza que não foi esse tempo de 20 ou 30 minutos para que prestassem socorro a Anderson? Eu acredito que não, porque quando eu vi as fotos não tinha muito sangue no local. Senhora, a princípio não tinha esse sangue que a senhora está falando, porque segundo testemunhas, o Ramon mexeu lá na cena. Excelência, segundo ele não tirou ele, não mexeu a cena. O Ramon não é um menino que tem esse hábito de... O Ramon é seu neto biológico? Sim, senhora, o Ramon é meu neto biológico. Tá bom, então, com relação aos cachorros, já que a senhora mencionou os cachorros novamente, foi dado algum veneno ou tranquilizante aos cachorros nesse dia, a mando da senhora ou não? Eu jamais faria isso com meus cachorros, jamais. Foi feito um exame algum tempo depois nesses cachorros e não foi constatado realmente nada mesmo, não é? Porém, pouco tempo depois, algum desses cachorros veio a falecer, correto? Sim, senhora, poucos dias depois, ele começou a comer menos ração, a beber pouca água. Então foi informado porque eu estava na cama, estava de cama. Então fui lá ver ele, fui fazer um carinho nele e peguei um pouco de ração na mão para ver se ele comia, mais nada. E a senhora o levou ao veterinário? Sim, eu mesma levei. E a senhora questionou o veterinário se o que o cachorro estava sentindo poderia ser em decorrência da ingestão de venenos? Eu não perguntei, até porque eu não tinha esse tipo de informação não me passava isso pela cabeça. Eu só levei o meu cachorro às pressas para o veterinário. Ele precisou ficar internado. Então, 30 dias depois do meu marido ter morrido, o veterinário me ligou porque o meu cachorro continuava internado. Ele me disse que ele precisava ser sacrificado porque ele estava em sofrimento. Seus rins haviam paralisado e não tinha mais o que pudesse fazer. Tá bom, já chega. Vamos então adiante. O Flávio possuía arma de fogo? Que eu tenha visto, eu nunca vi, mas ele estava fazendo um curso. Para que ele estava fazendo um curso de tiro? Qual era o interesse dele em fazer um curso de tiro? Primeiro porque o Flávio tinha um sonho, ele queria ser policial. Ele tinha esse sonho de ser policial. E também, excelência, o Flávio estava recebendo ameaças. Ameaças de quem, senhora? De um rapaz, de um possível namorado da ex-esposa dele. E o Flávio costumava ameaçar de morte a esposa dele? Ele tinha problemas quanto à violência doméstica? Olha, meritíssima, havia essa medida restritiva sim. Inclusive, quando a minha nora ligou para mim e mencionou o nervosismo do Flávio, eu mesma falei para ela ir a uma delegacia, porque eu jamais admitiria que um filho meu fizesse uma ameaça a alguém. Então, fui eu que aconselhei a minha nora a ir a uma delegacia. E ela fez a denúncia. E ficou essa medida de eu não consigo falar essa palavra aí. Mas o Flávio chegou a mandar foto de arma para ela, para sua nora, ameaçando que queria matar ela com aquela arma? Eu fiquei sabendo depois, mas não foi naquele período não, porque o Flávio, ele ouvia bastante o meu marido. Quando a minha nora começou a fazer as queixas, o meu marido estava fazendo um seminário para mim em Brasília, um seminário sobre adoção. Ele estava começando a organizar este seminário de adoção. E para tentar evitar problemas, ele então chamou o Flávio para ajudá-lo na coordenação deste seminário, levando então o Flávio junto conosco para Brasília. Senhora, novamente estamos saindo do que foi perguntado. Vamos voltar novamente. O Flávio estava fazendo o curso de tiro. Ele chegou a agredir sua nora fisicamente? Não, senhora. Não que eu saiba, não. O Flávio tinha um bom relacionamento com o Anderson? O Flávio sempre foi uma pessoa muito quieta e sempre foi o perfil dele, ser quieto. Senhora, o Flávio tinha ou não um bom relacionamento com o Anderson? Excelência, tinha sim. Tanto é que o Flávio foi para Brasília a convite do meu marido. Senhora, eu não perguntei se ele participava de compromissos em Brasília, até porque ele é seu filho biológico. Seria até natural. Eu perguntei se o Flávio tinha uma boa relação com a vítima. Eles se davam normalmente, assim como o Flávio se dava com os outros demais na casa, até porque o Flávio já morava há muito tempo conosco. Ele só veio voltar a morar conosco após a separação do casamento dele. Mas o que eu posso falar é que o relacionamento dele com todos os demais da casa, inclusive com meu marido, era um relacionamento normal neste período. Ele não tinha nenhuma insatisfação quanto à postura que a vítima tinha com a senhora, nem qualquer descontentamento com a questão financeira.
Ele não tinha nenhuma insatisfação quanto à postura que a vítima tinha com a senhora? Nem nenhum descontentamento com a questão financeira? Ele não participava. Eu não perguntei se ele não participava. Eu perguntei se ele tinha algum descontentamento. E ele viesse a falar comigo? Não. A senhora nunca verificou nenhuma animosidade entre eles, não é? Não, senhora. Antes do acontecimento em si, a senhora determinou ou tinha conhecimento sobre o envenenamento? Se estavam colocando veneno na comida do Anderson? Não, senhora. E afirmo aqui que seria praticamente impossível, porque meu marido tinha alguns hábitos. Ele tinha alguns caguetes, alguns hábitos que eram dele, e um desses hábitos era ele mesmo colocar a comida dele. Ele mesmo gostava de colocar. Ele gostava do caldinho de feijão. Ele mesmo gostava de colocar a comida. E quando ele não colocava, ele tinha costume de brincar. Se estava algum dos filhos na mesa, algum dos menores ou dos maiores, ele tinha o costume de puxar o prato de um deles e sair comendo em direção ao quarto. E a bebida, também era ele quem preparava, não é? Não. E com relação aos remédios, quem é que ministrava os remédios dele? Quando ele estava bem, era ele mesmo que ministrava. E quando ele não estava? Quando ele não estava bem, quem ministrava ou era o meu filho Carlos, ou era eu mesma, ou era a Neinha. A gente sempre colocava o Rivotril no suco, porque não gostava de tomar remédio puro. E não era dado escondido para ele, não é mesmo? Para que ele não tivesse ciência do que estava tomando. Não, senhora. Então, ele não se negava a tomar nenhum medicamento, não é? Não se negava não, senhora. A senhora alguma vez determinou que fosse colocado veneno na bebida ou na comida dele? Jamais, eu nunca faria isso. Mas a senhora tinha conhecimento de que os filhos da senhora o fizessem? Eu fiquei sabendo depois da morte do meu marido, eu tomei conhecimento, ou melhor, eu vi na mídia que havia a possibilidade de alguém estar envenenando na comida do meu marido. Então eu fiquei sabendo dessa possibilidade depois da morte dele. Então a senhora com certeza perguntou a seus filhos, não é? Porque é uma situação grave. Já que a senhora não teve nenhuma participação nisso, a senhora com certeza perguntou para os seus filhos sobre isso, não é? Eu perguntei aos meus filhos principais, que coordenavam a casa, e também perguntei à cozinheira, a Neinha, que já estava comigo há mais de 10 anos. E a cozinheira continua trabalhando com a senhora? Não, meritíssima, ela agora não está. Ela está afastada por ordem judicial, infelizmente, mas a Neinha está comigo há bastante tempo. Ela foi uma pessoa que foi levada pelo Misael para poder fazer a comida em casa, pela afinidade que ele já tinha com ela na igreja e pela confiança, tanto que foi ele que assinou a carteira dela, e ela ficou conosco até o momento em que ela foi afastada por ordem judicial. Quem tinha acesso à comida? Quem é que ficava ali perto junto com a Neinha? A Simone, a Marzi, o André. A Marzi mexia na comida. Em finais de semana, a Neinha não estava em casa. Então havia uma escala para quem ia fazer a comida no final de semana. Dificilmente nos finais de semana nós ficávamos em casa devido à minha agenda ser muito apertada. Como cantora, minha agenda era bem cheia. Então, era raro o final de semana ou sábado que eu conseguia ficar em casa. Então, quase certo que nós estávamos fora. Muitas vezes nós estávamos até fora do Rio de Janeiro. Aos domingos, eu passava quase sempre o dia inteiro na igreja e meu marido ia para lá à noite. Ou melhor, quase sempre às 17 horas era o horário que ele chegava na igreja aos domingos. A senhora sabe dizer se a Marzi chegou a confirmar para o Misael que ela estava colocando veneno na comida do pastor? A senhora pode repetir, por favor? A senhora teve conhecimento que a Marzi confessou para a esposa do Misael que estava colocando veneno na comida do pastor Anderson? Tive conhecimento, sim. A senhora chegou a falar sobre isso com a Marzi? Falei sim, senhora. E ela confirmou para a senhora que estava colocando veneno na comida do pastor Anderson? Não confirmou, não, senhora. Não confirmou? Senhora Flor de Lis, a senhora chegou a mandar uma mensagem para o Lucas, vamos dizer assim, para contratar o Lucas para matar o pastor Anderson? Voltamos a qualquer momento com a terceira parte do depoimento de Flor de Lis dos Santos Souza.